objetivo dessa aula é falar de dois poliedros especiais. A gente vai falar de quais poliedros hoje? A gente vai falar do cubo e do paralelepípedo, tá bom, minha gente? Bora lá, bora continuar. O cubo. O cubo é um poliedro formado pela união de polígonos regulares. Tia, me diga o que é um polígono regular. Polígono regular são as formas planas que a gente revisou hoje. Que forma plana a gente consegue visualizar aqui, minha gente? Hein, no cubo? Qual é a forma plana que conseguimos imaginar? Olha aqui, a tia passando aqui um pincelzinho verde para vocês conseguirem definir que figura é essa. Se fosse apenas essa figura que a tia está desenhando no verde, que figura seria essa? Seria um quadrado, pois todos os lados são iguais, ou seja, um polígono regular. Qual polígono regular? Um quadrado. Então, o cubo é como se fosse a união de 6 quadrados, formando uma figura espacial. Ela não é plana, ela não fica plana, é apenas uma dimensão, ela fica tridimensional. Tá certo? Então, é como se fossem 6 quadrados formando uma figura espacial. Então, as figuras espaciais, elas têm 3 medidas. A gente consegue aferir 3 medidas nela. Quais são as medidas que a gente consegue aferir numa figura espacial? A gente consegue observar o comprimento, que a gente vê aqui amarelo, tá certo? Qual é o comprimento da figura? É essa partezinha aqui amarela que está destacada no nosso cubo. A gente consegue ver outra medida muito importante também. Qual é? É a altura. A altura é essa medida que está destacada aqui em vermelho no nosso cubo, tá certo? E também a gente consegue perceber a largura. Qual é a largura aqui dessas 3? É essa cor azul aqui, ó, que está marcada no nosso cubo. Exatamente por isso, ó, por ter 3 medidas destacadas, que aqui é uma figura tridimensional, porque ela tem comprimento, ela tem altura e ela tem largura. Ela tem 3 dimensões, tá certo? É uma figura espacial. Olha aqui, ó. Comprimento novamente, ó, linhazinha amarela. Altura, ó, a setinha está mostrando essa linha vermelha. E a largura é essa linhazinha azul que a setinha está mostrando, está apresentando, tá certo? Então, no cubo, como eu disse, o cubo é como se fossem 6 quadrados regulares. Como o quadrado é uma figura regular, como eu disse, o quadrado tem todos os lados iguais. Se o cubo é formado por 6 quadrados, então todos os lados do cubo são iguais. Essas 3 medidas, o comprimento, que é essa partezinha amarela, que eu já disse, a altura, essa parte vermelha, e a largura, essa partezinha azul, os 3 são a mesma medida, o mesmo valor, são iguais, exatamente iguais, tá certo? Essa é uma característica do cubo. Os lados, todos os lados iguais. Agora, a gente vai dar uma revisada aqui sobre vértices, arestas e faces. Prestem muita atenção. Bom, vértices, galera. Vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, olha o cubo. Quantos pontinhos que ele tem? Observe a figura. Um cubo tem 8 pontinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os vértices são sempre as pontas, galera. Beleza? O que são as arestas? Bom, as arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? Ah, e quantas faces? Bom, as faces são os lados da figura geométrica. Então, vamos contar quantos lados tem um cubo? Simples, né?
Vocês viram a explicação do que são vértices, arestas e faces? Conseguiram compreender através da última explicação? Se não, vamos novamente retomar esse assunto aqui, tá certo? Então, o que são vértices? Vértices são os encontros, são os cantinhos do cubo. Vamos lá, bora mostrar. Olha aqui, ó, o primeiro vértice marcado do cubo. Você está vendo? Você está vendo que aqui no pontinho vermelho, aqui é o vértice do cubo. Então, vamos marcar todos os vértices desse cubo, dessa imagem? Vamos lá? Olha lá, agora apareceram. Estão assinalados todos os vértices do cubo. Esse pontinho vermelho é o vértice do cubo, é o cantinho, tá certo? Então, vamos lá, vamos contar quantos vértices tem. Você vai me ajudar a contar? Então, bora lá. A tia vai contando aqui, ó, com um pontinho amarelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no cubo, nós temos quantos vértices? Nós temos 8 vértices, minha gente, igual tá na figura aqui do lado, tá certo? Agora, a gente vai ver outra medida. A gente vai ver quem é as arestas. O que são as arestas? As arestas são as linhas que ligam os vértices. Sim, são as linhas que ligam os vértices. Bora lá mostrar aqui uma aresta. Olha aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó, que está marcada de verde, é uma das arestas desse cubo. Então, bora lá, bora ver todas as arestas desse cubo. Olha lá, apareceram todas as arestas do cubo. Bora contar comigo para ver quantas arestas tem o cubo. Eu quero todo mundo em casa me acompanhando. Eu vou marcando e vocês vão me ajudando a contar. Bora lá? A tia vai preencher aqui de roxo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo tem quantas arestas? O cubo ele tem 12 arestas. Tá certo, minha gente? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo conseguiu entender o que é aresta? Todo mundo conseguiu compreender que a aresta é a linha que une os vértices? Conseguiram perceber isso? Conseguiram acompanhar a contagem? Tá certo, então. Então, agora, vamos ver as faces. Bora lá, acabei de marcar uma das faces. Como eu disse, o cubo são 6, é como se fossem 6 quadrados encaixados de forma espacial, tá certo? Então, se a gente for contar, ó, aqui, ó, essa parte amarela é uma face, tá certo? Então, como vocês conseguiram entender todas as informações do cubo, agora nós vamos falar sobre o paralelepípedo. Paralelepípedo é um poliedro formado pela união de paralelogramas, tá certo? É como se fosse a união de retângulos e quadrados, formando uma figura espacial. Bora lá, do mesmo jeito que o cubo, o paralelepípedo tem 3 medidas. Quais são essas 3 medidas? É o comprimento. Olha aí, a setinha está mostrando o comprimento. O comprimento está marcado de amarelo. Temos também outra medida, a altura. Olha lá a setinha mostrando. A altura, essa medida que está marcada em vermelho. E temos também a largura. A largura é a medida que está sendo mostrada aí pela setinha azul. Então, o paralelepípedo tem essas 3 medidas, tá certo? O paralelepípedo, diferente do cubo,
essas medidas não são iguais no paralelepípedo. Não, o comprimento, a altura e a largura não são iguais no paralelepípedo, tá certo? Então, agora que vocês viram que no paralelepípedo a altura, o comprimento e a largura não são iguais, agora nós vamos mostrar onde ficam e identificar essas medidas. Aqui os vértices, as arestas e as faces. Bora lá! Como eu já disse para vocês, os vértices são as interseções, são os cantinhos da nossa figura espacial. Bora ver aqui o primeiro vértice. Olha lá o pontinho vermelho. Aí é o vértice do paralelepípedo. Vamos ver agora todos os vértices do paralelepípedo. Olha lá, você de casa, vamos contar quantos vértices tem o paralelepípedo. Todo mundo conta quantas bolinhas vermelhas tem na tela. Bora lá. Vou marcar de amarelo para ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 vértices no paralelepípedo, tá certo? Todo mundo conseguiu contar? Hein? Então, contamos 8 vértices. Agora, nós vamos contar as arestas. Como já foi dito lá no cubo, as arestas são as interseções, a linha que liga os vértices. Bora lá, vamos mostrar a primeira aresta do paralelepípedo. Tá aí a primeira aresta, essa linhazinha verde. Agora vamos mostrar todas as arestas do paralelepípedo. Olha lá, são muitas. Vamos contar novamente quantas arestas tem o paralelepípedo. Eu quero todo mundo contando junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem disse que o paralelepípedo tinha 12 arestas, acertou. Muito bem, são 12 arestas. Então, vamos lá, relembrando o que é a aresta. A aresta é a linha que liga 2 vértices, tá certo? Agora, nós vamos falar das faces. O paralelepípedo não possui todas as faces iguais. Eu não sei se vocês conseguem perceber que, por exemplo, essa face aqui, ó, do paralelepípedo, bora ver uma cor que chame mais atenção, vermelho. Olha lá, ó, essa face aqui, ó, do paralelepípedo se assemelha, aqui figura plana, a um quadrado. Isso mesmo. E essa outra face aparenta ser qual figura plana? Hein? Eu espero que vocês saibam. Essa face representa o retângulo. Então, as faces do paralelepípedo não são iguais. São 6 faces, mas essas faces são diferentes. Olha aqui uma das faces. Você consegue identificar quais são as faces? Então, contando, o paralelepípedo tem 6 faces, semelhante ao cubo, que também tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então, a aula de hoje foi para mostrar as diferenças do paralelepípedo e o cubo para vocês. Vocês conseguiram ver as diferenças entre ambos? Na próxima aula, será retomado o assunto e serão dados os demais, polígonos e as formas redondas, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Então, vamos lá ver só aqui uma frase do Robert Schuller. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, se